E agora eu vou conversar com o senador da Bahia, Otto Alencar, PSD, e meu querido amigo. Bom dia, senador. Tudo bem com você, meu amigo? Bom dia, Mário. Bom dia a toda a equipe da Metrópole, todo o povo baiano. Graças a Deus, tudo bem. Com saúde, a gente vai tocando aqui as coisas nesse momento tão difícil para a vida nacional, sobretudo na área da saúde, né, Mário? Então, você foi um dos nomes indicados pelo seu partido para fazer parte da CPI do Covid, que ontem eu vi até um jornalista nacional falando a CPI Covid, Frankenstein de Rodrigo Pacheco, né, por tentar agradar a dois, botar uma coisa que não tem nada a ver com a outra, ao botar que a CPI vai analisar os gastos, os investimentos, sim, os gastos com recursos federais pelos estados e municípios. Você acha que é uma CPI Frankenstein mesmo ou não? Olha, Mário, não. O que o Rodrigo fez foi apensar o requerimento do Eduardo Girão, que foi provocado aquele bate-boca entre Cajuru e o presidente da República. Quando o presidente disse só querem investigar o Ministério da Saúde, só querem investigar a mim, o Eduardo Girão, que é governista ligado ao Bolsonaro, colheu as assinaturas para acostar ao primeiro requerimento do Randolfo Rodrigo, que foi o requerimento que eu assinei, que tinha lá 31 assinaturas. E o Rodrigo leu, mas leu da forma correta, invocando o artigo 146 do regimento interno do Senado Federal, que é textual, Mário, quando ele diz o Senado não poderá investigar os estados, a Câmara Federal e o Poder Judiciário. Ou seja, não há como numa CPI, com uma letra tão clara dessa no regimento interno, que você venha fazer requerimento de convocação para prefeitos ou governadores dos estados. O que é que pode acontecer? Como já aconteceu antes, isso não é uma novidade. Se tem repasse de recursos federais para entes subnacionais, estados e municípios, você pode perfeitamente pedir essas informações via Ministério Público Federal, via Tribunal de Contas da União, de contratos, de acordos, de licitações, de homologações de licitações, para investigar se houve uma aplicação correta ou não. Diante da verificação e tendo identificado coisas incorretas, você encaminha para as Assembleias Legislativas ou encaminha também para o Ministério Público Federal. Mas não dá para convocar nem governadores, nem prefeitos, né? Isso aí cabe às Assembleias Legislativas e, no caso das prefeituras, às câmaras dos vereadores. Agora, nós vamos, sim, sem dúvida nenhuma, investigar os repasses de recursos que foram encaminhados e, se teve má gestão, identificar e passar para os órgãos competentes. Então, o que o Rodrigo fez foi isso aí. Na verdade, o Girão, lá do estado do Ceará, ele quis tirar o foco da CPI que nós assinamos pela primeira vez. Quer investigar o quê? O que aconteceu de omissão e de submissão também no ano em que o ministro Pazuello foi ministro da Saúde. Hoje, Mário, está fazendo um ano, eu estava vendo aqui, fazendo um ano, que o Bolsonaro demitiu o Mandetta. Por que ele demitiu o Mandetta? Porque o Mandetta estabeleceu os protocolos certos e corretos para evitar a expansão da doença. O Mandetta não foi contra a facilidade de deixar as pessoas se reunirem, se aglomerarem. Ele quis o isolamento físico. Ele também tentou fazer as barreiras sanitárias para não permitir a expansão da doença, o uso da máscara, o álcool gel. Esse é o protocolo da Organização Mundial de Saúde. O mundo inteiro fez isso. Não teve um lugar, todos os países do mundo fizeram isso, trabalharam nessa direção. O que é que aconteceu? O presidente mandou relaxar o isolamento físico, não usar máscara, era uma gripezinha, não estabeleceu os protocolos corretos para fazer o trabalho que precisava ser feito para não expandir a doença. Ô, Mário, essa doença chegou como? Ela chegou de trem, chegou de metrô, chegou a cavalo, chegou de carro, chegou a pé, ela chegou de avião. Quem trouxe a doença para o Brasil? A classe média alta e alta que estava passando as férias no fim do ano
na Europa e de lá trouxe aqui para o país. Naquele momento, o que é que devia fazer? Barreira sanitária para isolar essas pessoas que chegaram no Brasil, para não deixar expandir a doença, como outros países fizeram, não conseguiram, mas fizeram isso. Agora, no Brasil, hoje, uma expansão muito grande e numa estrutura montada em hospitalar que não tinha condição de receber tantos pacientes em UTI e em hospitais. Teve que se fazer, construir hospitais para tentar conter a doença e evitar as mortes. Portanto, o que nós pretendemos investigar é isso. Porque lá atrás, o ministro Pazuello, textualmente, Mário, no mês de julho, ele disse: só vou comprar vacina se tiver demanda. Ou seja, se tiver pacientes precisando, pessoas precisando da vacina. Olha bem o que ele falou em julho do ano passado. E a depender do preço que eu posso comprar a vacina. Então, essas coisas todas precisam ser investigadas. Agora, não pode se confundir uma comissão parlamentar de inquérito com uma comissão parlamentar de condenação. Não, nós vamos ouvir, vamos dar direito de resposta com toda isenção, com toda imparcialidade, porque todo acusado tem direito de defesa, de se explicar, conhecer as razões e chamar aqueles que estiverem envolvidos nesse processo que levou, por exemplo, àquele caos na saúde no estado do Amazonas, na capital, em Manaus, que aconteceu em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em vários estados da federação que nós tivemos problemas, né? Que não teve uma estrutura montada. Então, a CPI, nós fizemos ela, e ela não será uma CPI política, ela será uma CPI técnica para investigar aquilo que aconteceu. A imprensa está dizendo, olha, tem 7 independentes, oposicionistas e 4 governistas. Não, não é assim que nós vamos fazer. Não se pode tirar a razão de quem tem razão. Portanto, vamos procurar fazer a investigação nesse sentido. Eu, inclusive, ontem liguei para o presidente Rodrigo Pacheco, porque se tivesse em condições normais, Mário, ontem mesmo eu estaria abrindo a sessão para a escolha do presidente, vice-presidente e relator. Mas, como estamos num período excepcional, para abrir uma sessão é preciso pedir autorização ao presidente Rodrigo Pacheco. Eu liguei para ele ontem e disse, olha, eu sou o mais velho do grupo e, dessa forma, eu quero lhe avisar que estou pronto para ir a Brasília amanhã e abrir a sessão para a escolha amanhã, ou então segunda ou terça. Não tenho nenhuma dificuldade de ir para Brasília para abrir a sessão. Já que é presencial, eu estou pronto para fazer, até porque é importante que se investigue isso de forma correta para depois ver o parecer daquele que será o relator. E nós estamos aí para esperar um momento que o presidente Rodrigo Pacheco vai nos convocar para fazer a primeira reunião, escolher o presidente, o vice-presidente e o relator da CPI do Covid-19. Sim, você ligou para ele, disse que estava pronto para ir até hoje, segunda-feira, e aí a resposta dele? Vamos ver. Não, ele me disse que segunda e terça realmente a agenda do Congresso Nacional está tomada, porque nós vamos ter que votar segunda e terça, pauta do Congresso Nacional, ou seja, vai se reunir a Câmara e o Senado para votar os PLNs que estão trancando a pauta do Congresso Nacional. Como quarta-feira é feriado, certamente vai ser na próxima quinta-feira. Mas se tiver o espaço, eu vou a qualquer hora. Agora, quando tem pauta do Congresso Nacional, Mário, as comissões, sejam temáticas ou comissões especiais, não podem funcionar de acordo com o regimento interno do Senado Federal. Agora, Otto, mas veja bem, para analisar, e é feito, inclusive, com competência, a transferência de recursos federais para estados e municípios, existe o Tribunal de Contas da União que faz isso. Quer dizer, na realidade, quando o Rodrigo Pacheco abriu essa possibilidade, para mim parece aquele negócio, vou dar um cravo, outro na ferradura. Não é uma tentativa de... Tem hora, você sabe muito mais do que eu, porque tem hora que não dá para você estar querendo agradar todo mundo, ou você acha que sempre há? Olha, foi um consolo, né, para o Eduardo Girão a pensar o requerimento dele, o requerimento do Randolph Rodrigues. Você falou corretamente. O Tribunal de Contas da União
ele coteja, ele faz auditoria permanentemente dos recursos passados pelo governo federal para os entes subnacionais, municípios e estados. E isso é, inclusive, feito, Mário, online. Na hora que passa o recurso, que faz a licitação, o Tribunal de Contas imediatamente tem as informações. É o que tem aqui na Bahia, o chamado SIGA. Licitou lá no interior, o Tribunal de Contas já está sabendo. Licitou lá em Manaus ou em qualquer local, o Tribunal de Contas da União já sabe. Portanto, esse órgão, você falou corretamente, esse órgão, o Tribunal de Contas da União, é que vai dar as condições à Comissão Parlamentar de Inquérito de ter acesso a todos esses repasses, contratos, licitações, aditamentos, enfim, homologações que foram feitas nesse período de repasse de recursos para os estados e municípios. Além disso, em toda a CPI, eu participei de duas, Mário. Participei da CPI do CARF, Conselho de Recursos Fiscais, e nós condenamos, por isso mesmo que se modificou a estrutura do CARF. Talvez tenha sido, Mário, o maior escândalo da República, a CPI do Conselho de Recursos Fiscais. Eu participei intensamente dela, mas não apareceu muito, porque exatamente aquelas empresas que estavam muito envolvidas eram empresas que tinham uma força muito grande para sufocar aquilo que aconteceu na CPI do CARF. 520 bilhões de reais de desvio de recursos na época. Então, quem nos auxiliou? O Tribunal de Contas da União nos auxiliou, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Nós convocamos o delegado da Polícia Federal para nos ajudar nessa investigação. Então, vai acontecer a mesma coisa. Nós podemos, pela CPI do Covid-19, chamar um auditor do Tribunal de Contas para auxiliar na CPI, chamar o Ministério Público Federal e até um delegado da Polícia Federal, se for o caso, para nos ajudar na investigação, porque não é fácil investigar tantos repasses de recursos como aconteceram nesse período aí da Covid-19, sobretudo no ano em que o ministro Pazuello foi lá o ministro da Saúde, né, que deixou, inclusive, uma marca que não é convencional para alguém que é ministro da Saúde. Você sabe, Mário, como eu sei, você foi executivo e sabe que um secretário seu não poderia se dobrar a uma informação, uma determinação que você desse que não fosse compatível com a ciência, com o conhecimento científico. A ciência, Mário, a medicina, o conhecimento científico não se dobra, não se curva a uma informação equivocada quando ela pode comprometer a saúde das pessoas. Fazer o relaxamento, não pode ficar todo mundo sem máscara, sair, se tivesse ali de ministro, não aceitaria isso, como não aceitou o Nelson nem o Mandetta aceitou. Quem aceitou? O ministro Pazuello. A ciência não se dobra a isso. Quando tem a vida em jogo, o médico, ou ministro, ou secretário de saúde, ele tem que tomar decisões científicas, técnicas, de acordo com a ciência. Agora, tu vê o seguinte, eu vou insistir nessa coisa aí do senador Girão. Você sabe que esse é o principal argumento que Bolsonaro usa para desviar da responsabilidade que é dele. Dizer, mas estados e municípios que trancaram e não resolveram, acabaram com a economia, eu mandei dinheiro, ele às vezes cita cifras que não existem, mandei dinheiro, não foram usadas, e os bolsonaristas se grudam, se agarram nessas coisas. Então, na hora que a CPI, você vai ver, eles vão tentar ficar puxando por esse assunto. O pessoal do governo vai ficar o tempo todo. Mas vem cá, Estado e município, cadê o contrato tal? E aí eu tenho medo de a gente acabar deixando de examinar o que tem que ser examinado, Otto. Olha, Mário, eu acho que não, porque nós vamos seguir exatamente o que prescreve a legislação que rege a matéria das comissões parlamentares de inquérito e vamos investigar tudo. Agora, essa questão dos repasses, a fiscalização será feita, como aconteceu os repasses, como eles foram aplicados. Tem casos graves, né, como o caso do estado do Rio de Janeiro. Você viu lá o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, no próprio Amazonas, Santa Catarina, no estado do Pará. Então, são casos que foram comprovados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. Ontem mesmo foi tornado os bens do governador do estado do Pará indisponíveis. O governador do estado do Rio de Janeiro está afastado, né? Afastou toda a cúpula da aplicação dos recursos. Onde foram aplicados os recursos, quem não deve não teme. Agora, a fiscalização será
uma situação isenta, imparcial. Ninguém vai se dobrar à vontade política de um senador ou outro que seja ligado ao presidente da República, nesse sentido. Eu acho que, dentro do colegiado que está se formando, nós vamos ter uma condição de fazer isso com muita isenção para investigar o que aconteceu exatamente. Até porque, nesse colegiado, Mário, nós somos 4 governistas: o Ciro Nogueira, do estado do Piauí, o Eduardo Girão, o Marco Rogério, lá de Rondônia, e o Jorginho Melo, de Santa Catarina. Esses são realmente senadores governistas que vivem permanentemente ao lado do presidente da República. Outros senadores são independentes. O caso de Tasso Gereissati, o próprio Eduardo Braga, Renan é oposição, hoje é oposição, o Randolfo é oposição, Humberto Costa é oposição. Então, existe um equilíbrio de forças dentro da CPI para não permitir que se possa agir politicamente contra quem quer que seja, que não cometeu nenhum ilícito, nenhuma aplicação incorreta dos recursos públicos. Nós vamos ter essa condição, inclusive, de fazer um equilíbrio na eleição para a presidência, para a vice-presidência e relatoria. A partir daí, começar as investigações. Depois da eleição, da mesa que vai comandar o processo, aí o relator vai apresentar o seu plano de trabalho, para, sendo aprovado, ele seja executado, e nós vamos, em 90 dias, trabalhar. Não sei se vai dar para fazer em 90 dias, porque algumas sessões serão, a maioria delas, serão remotas, por via da internet, e outras serão semipresenciais e outras presenciais. Por exemplo, não há como fazer uma cariação entre 2 testemunhas por via internet, por via remota. Vai ter que ser presencial, com presença de advogado. Agora, a maioria dos requerimentos de convocação, os requerimentos de informações, poderão ser feitos por via remota. Estou conversando com o senador Otto Alencar. Otto, mudando agora um pouco de assunto, ontem o Supremo reafirmou de uma forma agora irrecorrível de que Lula, se quiser, será candidato a presidente da República. De que forma isso muda o cenário do próximo ano, tanto nacional quanto aqui da Bahia? Olha, acho que a presença do ex-presidente Lula numa eleição, ele certamente vai mudar o cenário nacional, já mudou, inclusive, pesquisa ontem foi divulgada, e aqui na Bahia, as forças que o apoiaram e estiveram sempre ao seu lado, nós do PSD aqui da Bahia sempre estivemos ao lado do presidente Lula, também vão continuar com a mesma força, com o mesmo trabalho, para ele sendo candidato, naturalmente, a aliança aqui permanecerá. Eu, por exemplo, estou na aliança com o governador Rui Costa, com o governador Jacques Wagner, os partidos aliados com o vice-governador João Leão. Esperamos manter essa posição e, caso o presidente seja candidato nessa aliança, claro que aqui na Bahia nós marcharemos com o presidente Lula. Na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal corrigiu um erro que foi mostrado depois pela decisão que tomou lá o juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba. Não era o local, o colegiado correto para a investigação do presidente Lula, onde ficou claro 8-3 nesse sentido. Eu acho que isso dá a condição de que ele possa realmente disputar as eleições no ano de 2022. Mário, o juiz Sérgio Moro, que a princípio começou esse trabalho da Lava Jato, e naturalmente ele trabalhou e tem o lado positivo, mas teve o lado negativo também. O lado negativo foi o momento em que ele abertamente mostrou que, além de decisão jurídica, tinha uma decisão política naquilo que ele procedeu como uma condenação. Por que isso? Porque se ele não tivesse o componente político, jamais ele ia ser ministro do presidente Jair Bolsonaro. Naquele momento, ele entregou as cartas e disse: olha, eu trabalhei politicamente, até porque muito da vitória do Jair Bolsonaro foi em cima das decisões da condenação do ex-presidente Lula. Eu não atuo como advogado de defesa, mas acho que, nesse caso, houve uma injustiça clara pelas cortes. Inclusive, aquele que procedeu assim foi o ministro Edson Fachin,
que na Lava Jato foi o mais incisivo contra as empresas, contra aqueles gestores todos, que ele foi o relator, para tomar as decisões que, ao meu ver, a Lava Jato teve pontos positivos, com devolução de bilhões e bilhões de reais aos cofres públicos, mas na minha análise, houve um erro naquele momento em que a política penetrou no seio da magistratura. Isso é muito ruim. O Poder Judiciário não pode permitir que a política possa influenciar em decisões judiciais. A lei era para ser cumprida. Para que é que existe a lei, Mário? A lei existe para limitar o poder de todos nós. O meu poder, o do governador, do prefeito, do presidente da República. A lei existe para circunscrever o poder do juiz, do magistrado, do ministro. Por isso, na minha opinião, extrapolou a lei, descumpriu a lei, aí criou problema. O jornal Le Monde, no final da semana passada, publicou uma matéria extensa. Aliás, ontem eu entrevistei, Otto, o advogado Valfrido Vardi, que escreveu um livro muito interessante, O Espetáculo da Corrupção, mostrando o interesse dos Estados Unidos, da política americana, não é de um governo específico americano, nem conter o crescimento, o avanço das empresas brasileiras. Não é uma questão de geopolítica e do capitalismo americano. Isso repercute muito pouco aqui no Brasil. O que é que você acha disso, Otto? Ô, Mário, eu li também, não li o livro, mas li uma matéria que o El País publicou, mostrando que houve interferência muito grande do governo americano para destabilizar essas empresas que estão avançando pelo mundo afora, né? Sobretudo a Odebrecht, a AES, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, empresas brasileiras que avançaram muito. E deu um nexo, deu uma conexão muito grande com as decisões lá de Curitiba, porque essas empresas todas elas foram eliminadas, né, do cenário como empresas brasileiras que estavam em expansão. E isso realmente deu essa condição de desemprego completamente, e a estrutura que era montada na engenharia em todos os níveis da engenharia, isso prejudicou muito o país. Eu não li o livro, eu li a matéria que saiu no El País. Ontem mesmo eu conversei com o jornalista que representa o El País aqui no Brasil, o Afonso, conversando com ele sobre esse tema, e ele foi claro e explícito em dizer que não tinha a menor dúvida da interferência, que não é a primeira vez que os Estados Unidos interferem na política do Brasil. Não é a primeira vez, você sabe que já teve interferência várias vezes, inclusive na época do Getúlio Vargas, no golpe militar de 64, sempre há uma interferência quando percebe que um país como o nosso está crescendo, se desenvolvendo, aí entra a política americana para prejudicar o nosso país. Isso aconteceu e ficou praticamente provado, e as decisões, a conexão que os procuradores da Lava Jato de Curitiba tiveram com os procuradores e também aqueles que investigavam, ficou muito claro nesse sentido de prejudicar o país, e deu essa confusão que deu. A Lava Jato podia perfeitamente condenar os diretores e deixar que as empresas mantivessem a sua estrutura de trabalho, segurando os seus empregos em todos os sentidos. Os Estados Unidos faz isso, condena as pessoas, mas preserva as empresas. Porque a empresa é quem gera o emprego, é quem leva a condição da carteira assinada do trabalhador. Então, essa condição aconteceu, infelizmente, e nós tivemos uma perda muito grande do conhecimento científico de todas as formas de engenharia. A engenharia do petróleo, da prospecção de petróleo, de gás, de óleo, de tudo isso prejudicou muito a nossa estrutura que nós tínhamos naquela época das grandes empresas brasileiras, que todas sumiram do mapa. Muito bem, Otto Alencar, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer enorme conversar com você. Bom dia, viu? Para o ano, quero ver se você vai ser candidato a governador ou não, viu? Eu sou seu candidato, né? Já lhe apertei, tá vendo? Não vê, não. Você sabe, eu perguntei, por isso que você sabe que o voto é secreto, né? O cara não pode chegar, por isso que o voto é secreto. O direito ao silêncio é importante. O silêncio, Mário, o silêncio nunca é julgado. O silêncio nunca é julgado. Por isso que o cara que vai condenar na frente do juiz,
ele faz: eu quero invocar Vossa Excelência o direito de ficar calado. Então, você não pode declarar o voto, por isso eu lhe perguntei, mas eu sei que seu coração aí tem uma vontade muito grande de me ajudar. Em qualquer candidatura que eu for aí, governador, isso é senador, verdade, isso é verdade. Eu vou contar com o seu apoio e tenho fé é em Deus que nós possamos fazer o melhor o ano que vem aí, pela política da Bahia, Mário. Um grande abraço para você. E aquele livro que você me mandou, está ali, ó. Toda hora eu consulto ele. Viu? Aquele livro tem tem uma Darley lá que diz exatamente assim: na vitória, no sucesso da vitória, aprenda a estabelecer os seus limites. Porque quando alguém ganha uma eleição ou ganha o poder, se ele não estabelecer o limite do poder, ele termina se atrapalhando. E pode observar que todos os fatos da história mostram exatamente isso. Aqueles que ultrapassaram o limite do poder, e foram os grandes líderes do mundo, né? Napoleão, por querer expandir demais, quebrou a cara lá, né? No inverno matou ele. Depois do Hitler, da mesma forma. Então tem que ter poder, até para conversar, para estabelecer critérios da nossa vida política. Valeu, Alto. Abração para você, meu amigo. Obrigado.